As crianças, os adolescentes, os jovens precisam de atenção e atenção dos pais. Muitas vezes não demonstramos que precisamos, mas precisamos. Vocês são pessoas fundamentais em nossas vidas. Portanto, o amor familiar, amar sua família e dedicar-se à sua família é fundamental para que tenhamos uma vida cristã feliz, para que tenhamos uma vida cristã abençoada. Portanto, amar pai, amar mãe, pais e mães amarem os seus filhos e marido e mulher amarem-se uns aos outros é fundamental para que tenhamos uma vida cristã feliz e uma vida cristã bem-sucedida. O quinto princípio para uma vida cristã bem-sucedida, para uma vida cristã feliz e para evitar conflitos, é ser educado. Nunca matou ninguém você dizer um muito obrigado, um por favor, um com licença. Nunca matou ninguém. Você vai ver algo errado na igreja, você vai dizer: irmão, com licença, eu poderia com calma falar alguma coisa para ele, aconselhar. Ser educado é um ato divino. Jesus era um homem educado. Quando você percebe na Bíblia, Jesus com as pessoas mais humildes, com as pessoas de bom coração, Jesus era extremamente dócil. Jesus era um pouco mais duro com pessoas que tinham maldade e tentavam colocá-lo em alguma armadilha com palavras. Portanto, a educação é fundamental. Você dizer muito obrigado quando alguém faz algo para ti, deixa o dia muito mais feliz. Por exemplo, você chegar aqui na igreja, você lá na porta, alguém te receber e dizer o seguinte: boa noite, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo culto, que a palavra de Deus entre em seu coração. Você já senta aqui no banco muito mais abençoado e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus assim quer. Se nós tivermos esses princípios de fé, essas bases de fé, sem a menor dúvida nós seremos pessoas extremamente felizes. Algumas pequenas questões mudam completamente o nosso dia, mudam completamente o nosso modo de ser e o nosso modo de agir. Às vezes alguém vai estar pronto para falar algo negativo contra ti, para brigar contigo, e se você abre um sorriso e diz: boa noite, como é que você está? Se você é educado, essa pessoa é quebrada, e a pessoa percebe: eu iria agir errado. Muitas vezes isso muda tudo. Portanto, ser educado é uma bênção de Deus. Que nós sejamos a cada dia pessoas que mostrem Cristo em todos os lugares e sobretudo também na área da educação. Sexta característica, sexto princípio para uma vida cristã feliz, para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã próspera, é assumir nossos erros. Hoje pela manhã no discipulado nós conversávamos e nós falávamos sobre o pecado. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós erramos constantemente durante o dia. Errar é humano, mas permanecer no erro não é humano. Quando nós errarmos, nós falharmos, nós pecarmos, temos que reconhecer os nossos erros, ter humildade para reconhecer nossos erros. A Bíblia nos mostra a história de Davi. Deus colocou Davi no trono, Deus escolheu Davi, Deus tirou Davi lá do meio das ovelhas e disse o seguinte: Davi, a partir de hoje eu vou te honrar, eu vou honrar o teu ministério. E Deus colocou Davi no trono de Israel. Só que Davi em certo momento errou, falhou e pecou gravemente contra Deus. Davi ficou atraído por uma mulher chamada Betseba, deitou-se com ela, ela engravidou. E Davi, para poder contornar essa situação, chamou o marido dela para perto de si, conversou com o esposo dela e enviou ele de volta para a batalha, colocando ele na frente da batalha para que ele fosse morto. E Deus percebeu aquilo, Deus usou o profeta Natã para chegar perante Davi e dizer o seguinte: Davi, você pecou contra Deus e você pecou gravemente. Você cometeu adultério e você matou um homem, você mentiu, Davi. E Davi no mesmo momento, Davi não disse: não, eu não menti, não, eu não errei. Davi disse: pequei contra Deus e me arrependo do meu pecado. E Deus o perdoou, porque Davi assumiu o seu erro. A partir do momento em que nós assumirmos nossos erros, Deus nos perdoa, Deus nos traz o perdão e a sua graça. Porque cristão, eu falo sempre, não é aquele que não peca. Cristão é aquele que se lava constantemente no sangue do Cordeiro. Porque a partir do momento que nós percebemos que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus, Deus irá dizer o seguinte: eu estou contigo agora e sempre. Ser forte e corajoso, porque se nós errarmos é humano, permanecer no erro não é, mas pedir perdão é aquilo que podemos fazer para ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, errar nós podemos, o que nós não podemos é permanecer em nossos erros. Ter humildade e reconhecer que erramos. Se você proferir alguma coisa negativa ou magoar o teu irmão, tem que ter humildade para ir na casa dele e pedir perdão. Meu irmão, eu errei. Eu falei algo que não deveria ter falado, me perdoa.
eu errei. E essa humildade Deus vai te honrar, e Deus vai glorificar o seu nome na sua vida. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus se agrada dos humildes. E o sétimo princípio, para uma vida cristã feliz e eficaz, para uma vida cristã e ministerial, onde Deus vai te abençoar, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que nos fala em Mateus, no versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que são todas essas coisas? Ao que se referia Mateus quando falava todas essas coisas? Muitas vezes nós erroneamente falamos o seguinte, interpretamos errado este versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós tiramos o estas e colocamos de todas as coisas. Não nos fala a palavra de Deus que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Não é isso que fala a Bíblia Sagrada. Ela se refere claramente no contexto anterior, vocês podem ler em casa, se refere à roupa, à vestimenta, a alimento e a bebida. Jamais irá faltar na vida de um filho de Deus roupa, alimento e bebida, porque é a promessa de Deus. Não se refere à riqueza material. Deus pode te abençoar materialmente, Deus pode te dar prosperidade, Deus pode, se Ele quiser. Mas Deus promete que jamais faltará para um filho dele fiel roupa, alimento e bebida. Porque Deus assim prometeu para aqueles que são fiéis a Ele. Portanto, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a engrenagem do reino de Deus trará as demais coisas. O nosso princípio tem que ser a vontade de Deus, o nosso princípio tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a Bíblia Sagrada. No início desse ano, na verdade no final de 2012, eu recebi uma proposta de emprego para voltar para Ijuí, a minha terra, onde eu me criei, onde eu vivi 22 anos. Uma boa proposta de emprego. Eu havia conversado com a Renata e eu havia decidido ir morar em Ijuí. Falei com a minha família, fiz entrevista de emprego, a vaga era minha, em uma grande empresa lá de Ijuí. E eu comecei a orar e buscar e dizer: Deus, eu preciso tomar uma decisão, é importante para mim. E eu estava decidido a ir morar em Ijuí, a voltar para Ijuí, para ficar mais perto dos meus pais, da minha família. Até que um dia eu fui informado, o irmão Clayton me chamou e disse: Gabriel, o pastor te deu uma responsabilidade no culto da virada, de 2012 para 2013, tu estava em Ijuí, visitando tua família, e ele te colocou como um dos líderes da juventude aqui em Lajeado. E aquilo tocou o meu coração, e eu comecei a dizer: Deus, o Senhor sabe que em primeiro lugar eu busco o teu reino. Em primeiro lugar, o que tem de mais importante na minha vida é a tua vontade, Senhor. E comecei a orar 1 semana, 2, 3 semanas, conversei com o pastor Aldino, me aconselhei e disse: Deus, a proposta de emprego lá em Ijuí é muito boa, mas em primeiro lugar é o teu reino e a tua justiça. O Senhor me deu uma responsabilidade aqui em Lajeado, o Senhor me deu uma responsabilidade com os jovens daqui de Lajeado, com a igreja Assembleia de Deus aqui em Lajeado, e Deus, eu vou assumir essa responsabilidade. E eu abri mão, eu disse obrigado lá em Ijuí ao meu amigo Benjamin, que havia me dado essa vaga nessa empresa lá, e disse: muito obrigado, eu não irei trabalhar aí, vou ficar mais um tempo aqui em Lajeado, porque Deus me colocou aqui, porque Deus me deu um ministério, Deus me deu uma obrigação, uma incumbência aqui na cidade de Lajeado, e Deus está me abençoando. Porque em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a engrenagem do reino de Deus trará as demais coisas, porque Deus prometeu e Deus é justo e fiel para assim cumprir. Vamos ficar em pé. E para finalizar esse exemplo de buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu finalizo com a história do pastor Richard Rumbo. No livro Missões, é relatada a história deste pastor que pregou o evangelho durante o período da Guerra Fria, atrás da cortina de ferro, na União Soviética. E lá o cristianismo era proibido. Qualquer cristão que lá estivesse era preso, era perseguido e era muitas vezes morto, porque era proibido servir a Deus. E a igreja cristã na União Soviética tinha que se esconder em catacumbas, se esconder nos porões, se esconder no subsolo das cidades para conseguir servir a Deus. E com o passar do tempo, essa igreja foi crescendo em grande número, porque as pessoas evangelizavam nas praças, de forma escondida. E em certo momento, quando recrudesceu a Guerra Fria, e tinha cada vez mais soldados na rua, na União Soviética, os pastores pensaram uma tática diferente. Eles não iam para a rua, eles enviavam os seus filhos entregar Bíblia
nas ruas para as pessoas e falar do amor de Deus, porque eles pensavam o seguinte: se as crianças e adolescentes forem levar o evangelho nas ruas, os soldados não prenderão eles, porque lembrarão dos seus filhos que estão em casa, sentirão pena e não machucarão as crianças. Em dada feita, o filho do pastor Richard Rumbo estava anunciando o evangelho em uma praça com alguns adolescentes. E os soldados chegaram de caminhão e cercaram aquela praça, e todas as crianças conseguiram fugir, exceto o filho do pastor Richard Rumbo. E ele foi preso por aquele grupo de soldados. Aqueles soldados pegaram aquele menino, aquele adolescente, e levaram para o quartel-general, e lá começaram a interrogar ele sobre aonde estavam escondidos os demais cristãos, aonde estava o pai, onde estava a mãe dele, onde estava a família dele. E ele não falou nada, não falou nada, não falou nada. Então eles começaram a bater naquele menino e pedir: nega Jesus. Jesus não é ninguém, Jesus foi apenas um homem. Diz que tu não ama ele, que ele não é o filho de Deus, nega Jesus. E começaram a espancar e bater naquele menino. E passou-se 1 hora, 2 horas, e aquele menino com um caráter forte, uma pessoa resoluta, não negou o nome do Senhor. E começaram a espancar o seu rosto, machucaram o seu rosto, quebraram os seus dedos. O pastor Richard Rumbo relata isso. E passou 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, aquele menino todo ensanguentado, poças de sangue no chão onde ele estava. O comandante disse o seguinte: eu não tenho mais o que fazer, eu estou cansado, preciso ir para casa. Faz o seguinte agora, soldados, esse menino está praticamente morto, façam a última tentativa, arranquem a língua dele. Arranquem a língua deste menino e joguem ele para morrer. Os soldados pegaram um alicate, uma torquês, colocaram na língua daquele menino e arrancaram a língua daquele adolescente. E ele caiu no chão ensanguentado. E se retiraram daquela sala. Foram conversar, foram comer, para eles aquilo era algo natural. E aquele menino no chão, praticamente morto, caído, perdendo muito sangue, bateu a sua pequena mãozinha sobre a poça de sangue, sem a língua, já não podia mais falar, foi até a parede e escreveu: vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. E morreu no chão. Aquele comandante voltou e começou a xingar os soldados: limpem essa bagunça, limpem o chão. Os soldados disseram: nós não vamos limpar. E o comandante, enfurecido, pegou um pano, um balde de água, e começou a recolher aquele sangue, a limpar o chão. E quando ele estava limpando o sangue do chão, limpou o chão, ele foi limpar a parede, e ele leu o que estava escrito lá. E o Espírito Santo de tal maneira trabalhou na vida daquele homem que ele começou a chorar. E percebeu que Deus havia feito um grande milagre naquele momento, porque o menino havia resistido todo aquele sofrimento por amor a Deus. E aquele homem começou a chorar, pegou aquele menino no colo e começou a dizer: menino, volta à vida, menino, me perdoa pelo que eu te fiz, eu aceito o teu Jesus, eu amo o teu Jesus, ele é maravilhoso. E aquele comandante, todo o seu batalhão se converteram ao Senhor, porque este menino, com a graça de Deus, não negou o nome do Senhor, levou até a última condição, até a última instância, o seu amor a Deus, mas não negou o nome do Senhor. E dezenas e dezenas de soldados se converteram ao Senhor, e aqueles soldados, hoje, levam o evangelho, já estão com sua idade avançada, mas são pastores na Rússia, porque Deus fez uma grande obra, através de um menino que se dedicou a ele realmente. Então, 7 princípios para uma vida cristã feliz. Nós somos filhos de Deus, nós fomos escolhidos por Deus, e nós temos que ser exemplo aonde nós estivermos.